Nessa lição que foi lida, eu destaquei nós temos que aparar as arestas negativas do nosso temperamento, falou ele, para construirmos a nossa renovação espiritual. Isso é que é a renovação íntima, que tão falada, né? O Espiritismo fala muito, renovação íntima, os espíritos falam, é isso. Nós vamos ver a nível atômico, a nível subatômico, intracelular, o que acontece quando eu tenho maus pensamentos ou quando eu tenho bons pensamentos? Se eles influem nas cento e tantas trilhões de células do meu corpo ou não influem? Se ele vai me envelhecer prematuramente ou não vai me envelhecer? Se ele vai me dar alguma longevidade? E acompanhado com isso, atrelado com isto, o serviço. Serviço, falou Emmanuel, é aprimoramento. Então o trabalho no bem, esse serviço que ele fala aqui é esse. O trabalho no bem colabora, constrói cientificamente. Olha a parte científica, uma das partes científicas do Espiritismo sendo falada. Espiritismo não é ciência, filosofia e religião, olha só, é ciência. Tem até autores materialistas, não sei, mas um médico americano, Deepak Chopra, que escreveu um livro, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras. É certo que ele fala comportamentos que nós podemos ter e devemos ter na vida, reações diante do que acontece conosco, reações no relacionamento humano com as pessoas no lar, para nos beneficiar, para beneficiar a nossa saúde. Não deixa de ser religião, um comportamento religioso. Então ele fala nesse livro, então ele diz o seguinte, olha aqui, ó. O mundo invisível, ele é médico. Não está escrito que ele tem religião, mas olha o que ele falou. O mundo invisível é o mundo real. E quando estivermos dispostos a explorar os níveis invisíveis de nossos corpos, poderemos recorrer à imensa força criativa que jaz na nossa fonte. Quer dizer, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que foi, se não me engano, foi colocado a lume, foi editado em 1962, 58 ou 62, por ali, ele fala que, no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ele fala que o pensamento, os nossos pensamentos, cadê? Caiu-a? Obrigado, hein? Desculpe. Então, que o nosso pensamento, olha só, é a quinta força. Antigamente tinha acento, agora não tem, né? Parece. Pensamento. É a quinta força do universo. A primeira nós podemos dizer que é a eletromagnética, magnetismo, e que existe, é uma realidade. Tem um livro aí que o Mesmer, que foi o pai do magnetismo, qualquer um de nós pode treinar e executar o magnetismo sobre uma pessoa que está doente. Qualquer um de nós. É só ler um pouco, adquirir a técnica
funciona. Nós aqui dentro da nossa preclara e vulgar incipiência, estou falando bonito, já praticamos isso algumas vezes e deu resultado. Deu resultado. Porque o magnetismo é diferente do passe magnético. Nós podemos até misturar as duas coisas. O magnetismo, você senta-se ao lado do doente, faz uma prece, claro, você faz uma prece, e você impõe as mãos e deseja que aquela pessoa vá ficando boa. Você põe a sua, todos nós temos vontade, ou não temos? Claro que nós temos vontade, todo mundo tem. Então eu aciono, eu vou aumentando a minha vontade, o meu desejo de que a pessoa fique boa, que ela vá recebendo o magnetismo. Eu começo a sentir um calor nas mãos, eu começo a sentir uma coisa diferente nas mãos. Eu tenho absoluta certeza que é o magnetismo que está incidindo. Mesmer estudou isso. E as pessoas relatam agora, demora 20 minutos, meia hora, sentado, você do lado da pessoa, conversa com ela para criar um vínculo, se ela for desconhecida. Mas se for conhecida, você conversa um pouco para criar um vínculo de simpatia, de afinidade entre o magnetizador e a pessoa, o doente, para facilitar o processo, a técnica, e funciona. Então o eletromagnetismo é uma das forças eletromagnéticas. Eu vou botar aqui, né? Tem a força da gravidade, eu não. Que coisa espetacular, olha aqui, ó. Como é que a Terra atrai a Lua, o Sol atrai os 9 planetas que estão girando sobre ele, quer dizer, a massa solar atrai. É uma força atrativa, é uma força magnética gravitacional. É verdade ou não é? Então tem o eletromagnetismo, que é uma força, a gravidade, o pensamento é a quinta força, vamos botar outra aqui, ó. A nuclear, que pode ser fraca ou forte. Qual é a fraca? A fraca é a nível de célula. Por que os elétrons, nós sabemos que uma célula é dividida em citoplasma, né, os átomos é dividido em núcleo, né? Elétrons, prótons, nêutrons, etc. Mas os elétrons giram também, como se fosse o sistema solar, eles ficam girando em torno do núcleo do átomo, não é verdade? Estou falando alguma coisa errada? Não estou, né? Então, por que eles estão girando? Pela força atrativa do núcleo. Então, esta é a força nuclear fraca. A forte qual é? Qual é a força nuclear forte? É a da bomba atômica. Então tem essas duas. Porque não é a fissão que eles chamam, a desorganização do átomo de urânio. Vários átomos de urânio, milhões, que são desorganizados por um processo que os técnicos, os engenheiros atômicos sabem. Então eles desorganizam esse equilíbrio atômico de elétrons, etc., no urânio enriquecido, e ele gera, através desse desequilíbrio, uma força energética inacreditável. Isto é a bomba atômica. O nome está dizendo bomba atômica, que vem do átomo. Não é verdade? Só aquelas duas que foram as primeiras, vamos falar a título de, foram as primeiras rudimentares, que ironia, né? Quer dizer, a primeira bomba atômica foi rudimentar,
era muito grande, deu muito trabalho, e só matou 170 mil pessoas. Foi rudimentar. A de hoje é mais moderna, vai matar muito mais. E é mais bem feita. Isto porque nós estamos num planeta inferior. Mas então, a nível invisível, subatômico, intracelular, os nossos pensamentos vão fazer com que eu tenha saúde. O Espiritismo fala isso. O serviço, conforme Emmanuel falou, dá o quê? Aprimora a pessoa. Por isso que o espírita tem que trabalhar. Quando os espíritos convidam ao trabalho, é por causa disso. Aí eu vou me aprimorando, aí os pensamentos de revolta ante a vida, diante das agruras da vida, de animosidade com alguém que me ofendeu, de animosidade com um amigo ou uma amiga que me decepcionou, não vão absolutamente me tocar, me ofender. Eu vou ficar acima disto, se eu praticar isso que o Espiritismo fala. O Chico Xavier tinha uma moça, uma senhora amiga dele, que falou: Chico, estou muito triste. Por quê? Ah, aquela fulana minha amiga, o Chico também conhecia. De repente ela me distratou, ela me ofendeu, não sei porquê, apenas porque eu dei uma opinião contrária ao que ela pensava, etc. E ela está falando mal, fala comigo, etc. Então, e aí, Chico, o que é que eu faço? Sabe qual foi a reação do Chico? Sabe qual foi a resposta do Chico? E não liga não, minha filha, não liga não. Ela está bem, ela está satisfeita fazendo isso, deixa ela. Olha só, nós faríamos isso? Nós teríamos essa reação? Não, muito. Bom, vocês aí do Fabiano teriam, mas o pessoal do Eurípides não teria não. Quer dizer, então, aí o que acontece? Eu puxei esse assunto, fui entrando em minúcias, e o Deepak Chopra falou: o mundo invisível é o mundo real. Agora, nós podemos disciplinar, nós podemos criar uma forma, uma técnica de pensamento ao longo da nossa vida que não nos prejudique, só pensamentos bons, que vão até criar uma sintonia com bons espíritos. Nós podemos? Podemos. Pergunta 833 do Livro dos Espíritos. Quer ver? 833. Há no homem, Kardec é que perguntou, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Liberdade absoluta. Sim, pelo pensamento. Então, nós pensamos o que nós queremos. Agora, é bom? Vale a pena? Isso nós é que vamos selecionar. É certo que a mudança de pensamentos inferiores para pensamentos superiores é difícil. Difícil e longa. Não é numa existência. Não é numa existência que a gente faz isso. Então ele fala aqui: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Então meu pensamento não tem limite. Eu penso o que eu quero. Porque o pensamento não conhece entraves, pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Está aí. Vem depois a 912. E para isso, bom, para que a gente consiga isso, que é a tão falada renovação íntima, o que é que a gente precisa? Desenvolver um esforço, não é? Desenvolver uma vontade, estudar, ler, praticar e
Pergunta 912 do Livro dos Espíritos. Qual é? O Bíblia que decora, né? O Espírita não decora, então nós temos que procurar, né? Qual é? 912. Kardec perguntou: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Porque o corpo, quando a pessoa, o espírito reencarna, ele sente a matéria, sente o perfume do corpo, ele sente, começa a sentir os desejos que nós cultivamos ao longo dos séculos, aí eles explodem de novo. A gente vai querer fazer igual. Os vícios, os desejos, etc. Aí, mas como é que a gente pode combater isso? Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. O que é abnegação? É você se sacrificar por alguém, por uma pessoa, por um favor, uma caridade que você possa fazer para uma outra pessoa. Às vezes tem que ser feita com abnegação, com dificuldade, com sacrifício. Então o nosso amigo Tiago, apóstolo de Jesus, ele vivia lá no meio de Pedro, João, aquela coisa toda, e só tinha vida torta, só tinha malfeitor, marginal daquela época. Doente, louco, obsediado, que iam lá para pegar sopa, para pegar conselho, para tomar passe. Pedro, depois de Jesus, foi quem curou mais pessoas. E Tiago olhou: não, esse ambiente não serve para mim, não. Só tem perturbado, vem gente aqui para roubar, até para roubar dinheiro da igreja do caminho, da casa do caminho. Aí ele: vou me afastar, está aqui, ó. Aí, mas só que ele tinha uma saudade violenta de Jesus, né? Porque ele viveu junto com Jesus, aquela coisa toda. Mas ele foi para um lugar muito bom, muito bonito, que era uma montanhazinha, que tinha árvores, tinha riachos marulhando, e ele ouvindo o barulho das águas, o clima muito bom, e ele pensava em Jesus, orava, os passarinhos em volta cantando. Ele vivia num lugar maravilhoso, mas tinha abandonado os colegas e amigos, como Pedro e os outros, lá no trabalho pesado junto de quem? Vocês vão ver de quem. Quem eram aqueles perturbados de acordo com Jesus? Aí, ó. Ele pensava: mas não será mais justo eu aguardar a presença de Jesus nesta quietude e com as minhas preces? Ele falando. Não será mais justo? E continuava, né? Roupa limpinha, não suava. Era modesto o barracãozinho dele, mas ele vivia sozinho, vivia muito bem. Plantou flores, plantinhas perfumadas em volta. Vivia bem, mas começou a sentir uma saudade muito grande de Jesus. Um dia, quando ele estava em prece, que ele olhou, ele viu uma figura, um ponto luminoso, estava no entardecer. A noite estava começando a chegar, ele viu um ponto luminoso que foi se aproximando, e tomou uma forma humana. Ele, embevecido, olhou, era Jesus. Ele se ajoelhou. Senhor, aonde vais? Porque Jesus veio na direção dele. Senhor, aonde vais? Jesus não respondeu nada e passou por ele e continuou andando. Ele foi correndo atrás de Jesus e falou: mestre, e eu? Perguntou aflito. Acaso não precisarei de ti no caminho que te consagro a memória? Tiago, disse Jesus, o soldado que abandona a batalha não precisa dos suprimentos daqueles que estão na batalha. Jesus falou para ele, né? Não precisa, o soldado se afastou.
Então não precisa de suprimento daqueles que estão lá, comendo fogo, né? Aí, olha a frase ontológica que Jesus deixou para eles. Quem conta é Humberto de Campos através da psicografia do Chico, no livro Estante da Vida. Então olha a frase ontológica que Jesus deixou para ele: deixei aos meus discípulos. A página não falou em discípulo? Alunos, né? Então nós somos alunos. Todos nós somos alunos de Jesus. Nós não podemos dizer que não. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. Como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável, falou Jesus. Sim, aí Tiago sentiu, modificou imediatamente a forma de pensar. Jesus desapareceu para ele. Tiago refletiu e falou: eu vou voltar para ajudar os meus amigos. Então era fácil antigamente ser religioso, ser cristão? Era mais fácil que hoje? O que vocês acham? Era? Hein? Era? Não? Por quê? Não? Eu acho que era mais fácil. Aí Tiago voltou para onde ele tinha saído, que era a casa lá do caminho, onde eles praticavam a caridade, onde eles tinham a casinha para ajudar os pobres, os obsediados, os perturbados. Aí ele foi devagarzinho. Sabe quantos dias ele levou para chegar? 7 dias. A pé. Tinha carro naquela época com ar refrigerado? Classic, Chevrolet Classic, 0 km. Tinha? Não. Fiat. Todas as épocas têm suas dificuldades e facilidades, mas naquela época era pior. Sol, sandália de couro, né, para não queimar o pé, né? Aí quando ele chegou na casa, que João cedo abriu a porta onde ficavam os doentes, olhou e viu Tiago limpando as feridas de um doente e conversando com outro amistosamente. Quer dizer, Tiago tinha voltado. Quer dizer, então isso, meus amigos, é que é a prática espírita e religiosa e que vai fazer com que a gente se modifique intimamente. Eu tenho um parente, eu estava falando com a Maria, ele já operou a coluna há 17 anos, agora voltou em outro lugar, ele está com 2 hérnias que começaram a doer terrivelmente. E a indicação de cirurgia de coluna praticamente é uma só. A indicação de cirurgia de coluna é uma só, é a dor. Quanto mais doer, se dói, se não tem jeito, toma remédio, não passa a dor, aí está indicada a cirurgia, não é? A Maria fez, ó, esta santinha que fez. Então, o meu genro, que tem que fazer uma outra, mas será que, por quê? Ele é uma pessoa ótima, ele é um ótimo filho, pai espetacular. Eu não fui igual a ele, não. Tem 3 filhos. Ele é um pai maravilhoso, ele faz tudo por aqueles filhos, são 3 filhos. E é um ótimo marido, está com 47 anos. Então ele vai operar, ele está com câncer de próstata. Só estou falando isso, por que será que aconteceu isso com ele? Por quê? Ele agora está com esse problema de coluna. Então os médicos não sabem o que operam primeiro, se é coluna ou o câncer. Alguma coisa vai determinar a prioridade da cirurgia. Quer dizer, por quê? Aí, uma das cunhadas, uma das irmãs, teve um sonho.
que ele estripava, na época de Roma, prisioneiros. Ele metia o sabre, o facão nas costas, abria e fazia, e matava e fazia o que queria. E agora? Agora está resgatando. Só pode ser isso. Quer dizer, Deus é justiça infinita, amor supremo. Então ele não castiga, nós é que nos castigamos. Não é isso? Tanto que quando a gente desencarna, que vai ficar na frente daquele espírito que vai nos encaminhar, sempre tem um, né? Que vai nos encaminhar, ele não vai perguntar nada, não. Eu acho que ele pergunta muito pouco. A nossa consciência que vai determinar para onde nós vamos. E eu fiz umas coisas que não devia e eu fiz, ainda mais sendo espírita. Estou frito. Não tem jeito. É a voz. Como é que Deus fala, Kardec, Livro dos Espíritos? Conosco, com as pessoas, pela voz da consciência. Então, existe um livrinho, não sei se eu mostrei para vocês, não é um livrinho, é um livro. Depoimentos sobre Chico Xavier. Falei? Na última vez que eu estive aqui, não falei não, né, Maria? Então, tem um depoimento, são várias pessoas que conheceram, conviveram com Chico Xavier, que deram os depoimentos, e tem o último depoimento, é da Marlene Rossi Severino, é uma coisa espetacular o depoimento dela, e que fala sobre a doutrina espírita, o ângulo científico, moral também, né, de uma forma magistral. Olha o que ela fala. O livro Pensamento e Vida, aquele que eu falei, que Emmanuel fala isso. É um pequeno grande livro que traz revelações de Emmanuel. Então, ele fala o seguinte no Pensamento e Vida, e outros cientistas americanos também falaram, concordando, corroborando as ideias e os pensamentos de Emmanuel em 1962, é quando saiu o livro Pensamento e Vida. Deixa eu ver, eu trouxe ele? Não trouxe, para ver quando é que ele foi editado, eu acho que foi 62. Então agora eles trouxeram essas conclusões, cientistas americanos, que dizendo o seguinte: se eu sou uma pessoa com tendência para entrar em depressão, se eu sou uma pessoa para ser triste, então depressão e tristeza, essas duas coisas. Eu sou triste. Tem uma moça lá que frequenta o centro, que ela, médium, tem mediunidade, vê espírito, professora, gente boa, tem saúde, mas tem esse problema de tristeza e depressão. Ela some, desaparece e liga: estou em depressão, em casa, não sai. Estou em depressão. Aí liga para todo mundo dizendo que está em depressão. Tem quase que uma caravana inteira num caminhão do exército com 18, 20 pessoas para arrancar ela, levar para o centro arrastada para ver se tira ela da depressão. Aí um dia ela estava falando comigo, aí assim, eu digo: fulana, levanta a cabeça, olha para mim, não olha para baixo não. Ela levantava. Aí eu ficava falando a ela, quando eu olhava ela: ô fulana, quer olhar para mim? Não olha para baixo, para de olhar para baixo, fulana. Aí ela parava. Aí ficava assim, parecia um pêndulo, até que ela resolveu olhar firme para mim. Qual é o motivo, fulana? Não tem motivo. Você não está com doença infecto-contagiosa. Você não tem tuberculose. Você não tem fibromialgia. Aí fui falando as doenças mais brabas que tem, né? Osteoporose aguda, que ela é mais nova aqui. Então por que vem aqui para o centro trabalhar? Vem dar passe, fulana. O passe. É o primeiro trabalho que o médium, o candidato a médium deve exercer. Ler os livrinhos, é orientado. Não é preciso fazer curso de 1 ano, não. Pega algumas noções, conversa, lê nos domínios da mediunidade, aí vê o que é o passe e vai dar passe.
sair da depressão. Então a dona Marlene Rossi Severino, ela diz o seguinte, que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala, sabe o quê? Que a depressão, pensamentos continuados e prolongados de depressão, de tristeza, mexem, sabe aonde? Quem souber isso aqui, a Maria disse que vai dar uma coleção de André Luiz encadernada, então vocês... Olha aqui, ó. O que é isso? Mitose. Alguém sabe? Olha aqui. É uma fase da reprodução celular. Eu botei isso porque está no livro dela. Então, a pessoa que tem tendência para depressão, tristeza, desânimo e preguiça, não sirvo para nada, quem sou eu? Esses pensamentos assim, né? Então, ela mexe na mitose, modifica a reprodução celular do corpo humano natural e perturba essa reprodução e pode gerar, sabe o quê? Sabe o que pode prejudicar? Pode gerar, fabricar? Aqui, ó. O câncer. É claro que tem uns que são resgates, mas tem outros que não, os que são provocados. Então a pessoa, quando está fazendo uma prece para um doente, para um pobre, quando está subindo o morro no sol, suando, por que eu vim fazer aqui? Mas vamos embora, estou subindo e vou embora, já vou. Para levar uma... Quando está na rua meia-noite, não, 9 horas, 10 horas no Largo da Carioca, na Uruguaiana, dando quentinha. 11 horas às vezes, em frente de Souza Aguiar. Quando a gente entrega a quentinha, a gente recebe de volta ou do alto vibrações balsâmicas, espirituais, porque é mecanismo da vida. Que aquele pobre que recebeu, às vezes ele está no último degrau da revolta contra a sociedade. Ele dorme. Um dia eu vi, não sei, um mendigo se lavando na rua, na poça d'água da rua. Então vamos ficar no lugar dele, lavando o rosto. Aí depois nós demos 2 garrafas de água para ele. E lá, olha aqui, a gente encontra com uma Kombi de uma igreja evangélica lá de São Gonçalo, não é? Eles conversam, batem papo com a gente, são ótimos. Aleluia, de vez em quando eles soltam aqui, mas está tudo bem, tá, e nós de lá, né? Em outros centros espíritas. Então é dever, não estão fazendo nada demais, não. Eles é que estão fazendo um favor para nós. Eles estão fazendo um favor. Quer dizer, então são essas práticas. Com essa prática e a prece e os bons pensamentos, naquele dia todo mundo dorme bem. Ninguém tem insônia. Ninguém precisa tomar ou Cadil 2 miligramas para dormir. Ninguém precisa tomar Rivotril para dormir. Não precisa. Tem um menino lá no centro que tem 9 anos de violino, 20 anos de idade, está estudando violino, vai ser de uma orquestra sinfônica aí qualquer. Então ele já está começando a se enquadrar, a se entrosar nesses trabalhos de espíritas, né? E de caridade.
Então ele foi no culto de 15 em 15 dias, ele foi 2 vezes na casa de um amigo que desencarnou, estava com uma doença muito séria, desencarnou, e ele tocou umas 7 músicas no violino. O vizinho ia para a janela lá no Leblon e ficava olhando aquele violino. O violino é um instrumento bonito, né? E ele tocando Ave Maria de Gounod, tocou até o Wave de Tom Jobim, tocou aquela do Roberto Carlos, e tocou mais clássicas. Olha que trabalho espetacular. Porque a música... Tem um livro de André Luiz, que Alexandre, se não me engano, estava com o André Luiz, foram na casa de um amigo do Alexandre, era um engenheiro que estava estudando, e Alexandre gostava da música, e o engenheiro também gostava, e não sei se lembram, aí ele, no ouvido dele, jogou uma inspiração, né? Um pensamento, música clássica. Aí ele se lembrou, levantou, botou na vitrola. Naquela época era vitrola, hoje não. Botou na vitrola uma sinfonia de Schubert, Schumann, não sei o que. Aí o ambiente, ó, ficou mais sublimado, porque a música tem eletromagnetismo, é matéria, hein? O som. Vocês já ouviram falar na física quântica. Quando a tristeza e a depressão gera isso, é a nível de física quântica. É uma matéria, hoje já se sabe, é na física quântica. Ele pega um fio de cabelo de qualquer pessoa, de qualquer um de nós, corta, bota num instrumento de alta precisão, de varredura, né? Microscópio de varredura, não sei, para ver o mundo invisível. Sabe quantos milhões de corpúsculos nanométricos tem um fio de cabelo nosso? Mais de 1 bilhão. Então a gente vê que a matéria vai diminuindo o tamanho, diminuindo, desaparece, aí vira o quê? Energia. Aí aquela energia pode sofrer um outro processo, volta a ser matéria. É verdade isso? Olha aqui. O pensamento é matéria. Marlene Nobre, ó. Esses dados da depressão e da tristeza que podem gerar câncer, esses dados só foram confirmados por uma equipe médica que estudou a depressão e a relacionou com o câncer, e que foi motivo de prêmio Nobel, quase 20 anos depois do lançamento do livro. Então, 1980 e poucos. A equipe que ganhou o Nobel falou isso. Ele também fala, Emmanuel, que existe uma 5ª força no universo, que é o pensamento. Olha só, não fui eu que te falei isso não, é Emmanuel. E é algo que muitos físicos estão buscando. Nós acreditamos que o fluido cósmico universal, no qual nós estamos mergulhados, né? O fluido cósmico universal, seja o pensamento de Deus, com que ele equilibra o universo inteiro. Então, Emmanuel está com muita razão quando diz que o pensamento é a 5ª força, e mesmo porque na teoria das cordas ou das supercordas nós tenhamos, é física avançada, nós tenhamos algo no futuro que possa trazer uma explicação para essa questão, se ela existe ou não. E nas obras de André Luiz, Evolução dos Mundos, agora olha só, citei já 2 livros espíritas, Pensamento e Vida e Evolução dos Mundos. Diz o seguinte, que como o pensamento, por exemplo, que André Luiz coloca a física quântica como uma lei universal, que vigora em todas as dimensões do universo, e coloca que quanto mais tênue, quanto mais fina, tênue, sutil é a matéria, mais ela reage aos princípios da física quântica. E situou André Luiz, e situou o pensamento como uma dessas matérias tênues, e extrapola dizendo que o pensamento vai além da velocidade da luz, que o sentimento é que
dá forma e natureza ao pensamento. Então não existe um pensamento que não tenha sentimento. Não tem. Eu não gosto da fulana. Mandou o sentimento para cima dela. Eu não sou melhor que ninguém, não. Eu sou um espírito arrastado, problemático. Meu Deus, como é que vai ser? Nem sei, nem quero nem pensar. Mas a gente tem que treinar, né? As alfinetadas, as pequenas agruras da vida. Treinar a superação. Outro dia, uma vizinha que tem uma filha, coitada, que está com uma doença gravíssima, está ficando paralítica na cadeira de roda, quase cega. E ela tem um cachorrinho. E o cachorrinho, nós moramos em apartamento, né? Eu acho que cachorro tem que ser em casa. Eu morei em casa há 25 anos. Morria um cachorro, comprava outro. Morria, eu comprava outro. Tive 5 cachorros, tudo policial, maravilha. Então, fui para o apartamento, parei de ter cachorro. Eu acho que não deve, é difícil, tem que ter cuidado. Aí essa vizinha, ela passeia no corredor, ela tem um hábito curioso, interessante. Ela passeia no corredor de vez em quando com um cachorrinho. E ele prestou contas com a natureza no tapete, em frente à minha porta. Então, aí, alguém lá de casa, e agora? Vai fazer o quê? Eu, nada. Deixa ela. Então, por causa disso, ele vai brigar com o vizinho? Não. Vamos limpar. Quantas vezes ele fizer, agora, se um dia eu encontrar com ela, minha senhora, tudo bem, esse cachorro bonito, hein? E como vai, fulano? Ó, ele está prestando contas com a natureza ali naquele tapete, não dá para, antes disso, levar ele lá para fora, lá para o terreno. Então, para que eu vou arranjar a briga com a vizinha? Deixa, não é verdade? Foi o que o Chico falou, ela se sente bem, deixa ela. Só que nós não treinamos assim. Tem pessoas que uma contraria ela, alguém contraria ela, ela muda completamente, deixa de falar e passa a ter até ódio da outra, que coisa. Bom, então voltando aqui, quando tiver 5 minutos fala, tá? A vaca fria, voltando aqui. Então, quanto mais sutil a matéria, mais ela reage aos princípios da física quântica. E o pensamento é assim. Então, por meio desses pensamentos, nós passamos pelos estados felizes e infelizes que cultivamos dentro de nós pelos nossos pensamentos. Olha aqui, existe uma substância chamada melanina que é fabricada pela glândula pineal, que todo mundo ouviu falar, e que é a glândula da mediunidade. A glândula pineal, ela fabrica uma substância chamada melanina. Sabe o que ela pode fazer no nosso corpo? Se a gente fabricar demais, ela é hipertensora, aumenta a nossa pressão. Então, olha só. Então, se eu tiver bons pensamentos, procurar trabalhar direitinho, procurar ficar mais ou menos diante da, arrastado, capengando, mas não paro, eu vou fabricar pouca melanina, então não vou ter pressão alta. Quer dizer, pelo menos por causa da melanina eu não vou ter. Posso ter por outras coisas. Então está tudo aqui. Olha os cientistas que a Marlene Rossi cita, que confirmaram, citou Evolução em 2 Mundos. 3 livros já, olha aqui, Até vocês pegam Pensamento e Vida, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, André Luiz, né? Eu falei em Ação e Reação? Acho que não, né? Missionários da Luz, Evolução em 2 Mundos, Pensamento e Vida, que Missionários da Luz é que fala da glândula pineal. E por aí vai. No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier em 47, fala da existência de 3 cérebros que ele chama de castelo de 3 andares. Todo mundo já leu e já sabe isso. O inferior, o médio e o superior. O superior está no frontal, é o andar das nossas aspirações superiores. Quer dizer, então o Espiritismo é ciência. Agora eu vou ler para encerrar. Viu?
Esta página, eu não estou sendo apologista da miséria, nem da catástrofe. Por que que a Terra, o planeta, tem sofrimento? O Brasil está sofrendo, com São Paulo, sei lá, o Oriente. Porque nós somos assim, pelo nosso livre-arbítrio. Não foi Deus, a divindade, que gerou, que quis isso, não. Olha aqui, ó. Então, no livro Justiça Divina, de Emmanuel, que fala, eu vou resumir alguma coisa, mundos superiores e superiores, ante os mundos superiores. Olha o que ele fala: quando nos referirmos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. A Terra vai pagar um preço pela promoção de planeta inferior, planeta de provas e expiações, para planeta de regeneração e superior. Então ele fala, olha aqui, ó. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta arrebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus. Quer dizer, isso foi escrito. Esse daqui foi escrito, olha aqui, ó, em 62. 62. Parece que foi escrito a semana passada, em relação ao que nós estamos vivendo, não é? Então ele diz. Aí vai falando outras coisas, catástrofes que podem acontecerão. Então ele diz, enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo nem apologistas do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje. Os gabinetes de governança, e por aí vai. Então ele fala, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a ferramenta do suor, pela vitória do bem, seja qual for o nosso setor de ação. Então a gente fica onde está, procura cumprir o nosso dever e procura praticar o bem e entrega o resto a Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis a Jesus, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Então é isso. Quer dizer, a renovação, a mudança é um trabalho feito essencialmente na intimidade do nosso espírito, conosco, individualmente, só entre nós e Deus, e os espíritos é que sabem como é que é a história, né? Não fiz a apologia da miséria, da guerra, do desastre, nada disso, mas é que o planeta é assim, né? Agora, o Espiritismo vai fornecendo, o Emmanuel já encarnou, André Luiz parece que vai reencarnar, Chico teve aqui, deixou uma esteira de testemunhos e de obras. O verdadeiro cristão se conhece pelas suas obras. Chico Xavier. Para encerrar, uma vez ele estava psicografando o 100º livro, não sei se falei aqui, junto com Julinho César, Julinho lá do Espírito Santo, que desencarnou, era um médium de efeitos físicos. Aí esse Julinho estava com um moço chamado Fernando, era amigo comum. Fernando, quem sabe quando eu estiver psicografando o 200, você estará aqui junto comigo, hein? Daqui a uns anos, passado uns 3 ou 4 anos, quando ele estava
fazendo dedicatórias no 200º livro, que se chama Linha 200, o título é esse, Linha 200, estava lá Fernando e o Julinho. Aí ele: Fernando, se lembra, há uns anos atrás eu falei, quem sabe você estará aqui quando eu estiver autografando o 200. Olha só, esse é o 200.